A Lágrima de Vidro, capítulo 2. Autora Gabriela Costa. Sua primeira alucinação a levara a uma floresta com árvores mais altas do que uma visão poderia alcançar. Era início de primavera. O chão estava repleto de folhas secas que traziam um ar quase mágico ao local. Era possível escutar o barulho da água passeando sobre as pedras de algum córrego próximo. O sol já se esvaía e a coloração do céu, algo entre rosa e laranja, indicava ser aproximadamente 18h30. Ao olhar para o lado direito, a pequena Grécia avistara um grande leão branco descansando sobre a pedra. Aproveitando-se do aparente sono profundo do animal, aproximou-se e se sentou junto à criatura. Aquele dia havia sido difícil. A família que a tinha acolhido a obrigara a dar pontos em tantos vestidos que suas mãos calejaram. Ela não havia se alimentado o dia todo. Imersa em pensamentos, a garotinha começara a chorar, despertando o leão de seu cochilo. Qual a razão do seu choro, minha criança? Sua voz era forte e suave. Era como se combinasse as coisas mais poderosas e as mais graciosas ao mesmo tempo. Com um ofego, a pequena Grécia se levantara assustada. Não tema, apaziguara o leão. Podemos ser amigos. Por que não me conta o que aconteceu? O que antes era uma pequena quantidade de lágrimas fujonas se tornou um soluço profundo com a brecha do leão. Não se dando ao trabalho de remover a água das bochechas, a pequena Grécia lhe contara tudo. Após analisar sua história, ele começara a falar. Minha pequena, na vida muitas outras lágrimas a esperam, mas isso não será problema quando você entender que todo pranto se trata apenas de uma lágrima de vidro. Grécia franzira o nariz, mostrando sua confusão. Veja, dissera, apontando para a pequena imagem de Grécia refletida no córrego no mesmo instante em que uma lágrima caía na água. Ainda sem entender, Grécia avistara um garotinho loiro que os observava de longe. Convide-o para brincar, incentivara o leão. Antes que Grécia desse seu segundo passo, num piscar de olhos, o garotinho já estava ao seu lado. Conversaram pelo que parecera longos meses. As palavras simplesmente fluíam como uma fonte. Jamais Grécia se sentira mais segura e aquela era sua maior saudade. Após seus deliciosos diálogos com o garotinho, recebera um significativo olhar do leão, que saíra sem dizer adeus. Logo atrás do menino, segundos depois, ela estava em casa como se nunca tivesse saído. Quem é ele, Grécia? Insistiu Isaías. Está tudo bem? Pouco a pouco sua voz se tornou audível. Ninguém, Sr. Clacker, rebateu, escondendo um suspiro. Está tudo bem, sim, não se preocupe. Com uma risada singela, Isaías balançou a cabeça. A senhorita é louca. E ajeitou o fio rebelde de seu cabelo. Gosto disso. Ela sorriu, mas não havia humor algum no gesto. Estava preocupada, queria voltar para casa. Na manhã seguinte, ela se levantou antes de todos para ouvir qual música entoariam os pássaros. Estariam eles inspirados o suficiente para embalar seu coração pesado na melodia? Que bela manhã, comentou Augustus, revelando seu rosto ainda amassado pelo travesseiro. Senhor Levian, posso falar com o senhor por um instante? Perguntou. Ao seu dispor, senhorita Luz Norrie, disse fazendo uma reverência engraçada. Grécia continuou seu apelo, ignorando o gracejo. Poderiam nos levar de volta à praia, por favor? Não deveríamos nem mesmo ter passado a noite fora. Tenho muito trabalho a fazer. Na verdade, iniciou Augustus, sem encarar Grécia. Charlotte me fez prometer velejar com ela por mais uma lua. Ela fez? Surpreendeu-se Grécia.
Se Charlotte estivesse ali, a teria jogado água abaixo, já que gostara tanto de ficar lá na noite passada. Um cheiro de água quente e ervas chegou às suas narinas. Um leve toque no ombro a fez-se virar para trás. Isaías estava estendendo o braço, oferecendo o conteúdo em suas mãos. Imaginei que um chá de hibisco unido ao balanço das águas e o canto dos pássaros pudessem ajudar a senhorita com a inspiração. Grécia esboçou um sorriso educado, mas ainda estava preocupada. É muito gentil de sua parte, mas não estou escrevendo no momento. Uma escritora não precisa de papel em mãos para seu coração tagarela querer falar, brincou devolvendo o sorriso. Talvez um dia a mais não seja assim tão ruim, pensou, deixando escapar um risinho frouxo. Mas o que era um dia se tornou outro. Quando percebeu, havia quase 2 dias e meio a bordo e não havia nenhum sinal que indicasse o seu retorno à praia. Ressabiada, Grécia perdia a paciência. Senhor Levian, já não deveríamos ter chegado? O olhar do rapaz era frio. Estamos quase lá. Deixe de importuná-lo, ordenou Charlotte, juntando-se a eles. Apenas curto passeio como uma jovem, ao invés de se preocupar como uma velha senhora. Todos se dirigiram para o interior da escuna a fim de se abrigar da frente fria repentina. Algumas horas depois, Grécia se animou ao ver Augustus aparecer com a boa notícia. Chegamos. Nunca uma palavra havia deixado tão feliz. Grécia correu para o exterior do barco, com Charlotte e Isaías logo atrás. Para sua surpresa, eles ainda estavam em alto mar. Nada estava diferente, exceto por um grande navio que criara um caminho até a escuna através de uma escada estreita e bamba. Subam, ordenou Augustus. Como? Perguntou Grécia, tentando manter a calma. Não me ouviu? Posso pronunciar mais devagar para você, disse ele de forma grosseira. Charlotte sussurrou ao seu ouvido. Aonde vamos agora, querido? As íntimas palavras fizeram Grécia franzir o nariz. Para uma aventura, querida, disse ele, retribuindo o sussurro lançado com um risinho. Foi o suficiente para Charlotte começar a subir a escada, mas Grécia precisaria de mais do que aquilo. Não vou a lugar algum, decidiu. Um som a fez paralisar. Ela o conhecia bem. Era o engatilhar de um mosquete. Ele estava armado. Isaías colocou-se entre o mosquete e Grécia no mesmo instante em que ela se voltou para Augustus, criando uma barreira de proteção com o próprio corpo, mas isso não o impediu. Com um olhar obstinado, não baixou a mão. Você escolhe, senhorita Luz-Norre, provocou, inclinando-se para ela. O navio ou os tubarões. Mas uma coisa eu garanto. Esta escuna não regressará a praia alguma.